Om Gyanantimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupadugacharya Paryam Rupamam Jari Parishtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smera Hasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para então dar sequência à leitura do Bhakti Tattva Viveka, segundo capítulo. O processo de karma delineado nos livros dos Smarta Brahmanas são todos atividades superficiais. Atividades como Sandhya Vandana, orações a serem recitadas durante o entardecer, que são cabíveis, né, para a execução apropriada dos deveres do Varnashram Dharma de alguém, que estão mencionadas nos livros dos Smartas, conhecido como Nitya Karma, ou seja, as rotinas diárias, as atividades, né, da rotina diária. Os Smartas consideram a execução dessas atividades diárias como sendo Bhakti. Mas, na verdade, fazendo uma análise profunda dessas atividades, será revelado que são todas elas superficiais. Os sintomas de Bhakti que são visíveis nelas é devido apenas a Pratibimba Bhakti Abhasa, mas não a Bhakti real. Isso porque o fruto desejado dessas atividades é ou alcançar a liberação impessoal ou o prazer neste mundo ou nos mundos celestiais. Algumas pessoas consideram os membros de Bhakti como ouvir e cantar como sendo karma. E ouvir e cantar do Karma Yoga, do processo de Karma Yoga, como sendo Bhakti. Essas falsas concepções são causadas pela ignorância dessas pessoas
a respeito da concepção filosófica apropriada. Embora externamente eles aparentem, né, ter, né, essas atividades ter muitas semelhanças, né, com o processo de Karma Yoga e de Sadhana Bhakti, existe uma diferença fundamental entre os dois, entre as duas, né? Qualquer ação que seja praticada para alcançar felicidade mundana neste mundo material ou nos mundos celestiais é chamada de karma. Essa felicidade é classificada como gratificação dos sentidos ou um alívio do sofrimento na forma da liberação impessoal. Bom, então, a diferenciação aqui é bem clara, né? Smarta é uma categoria, né, de brahmanas, de pessoas que, como bem disse aqui, tem essa tradição, né, de manter a prática espiritual deles, entre aspas, né, espiritual que eles dizem, mas na verdade não é uma prática espiritual de fato, com uma rotina fixa diária que não pode ser quebrada. Só que, entendendo o espiritual por tudo aquilo que se refere à relação com Deus, que é a única entidade espiritual, tudo que eles almejam é, na verdade, ou a liberação impessoal, fundir-se no Brahman, ou simplesmente alcançar planetas celestiais para desfrutar dos sentidos. Tá? Lá é o famoso céu, é o paraíso que a gente conhece através da literatura cristã, islâmica, judaica. Na verdade, não é o limite, não é o local onde Deus vive. Esse paraíso descrito por eles é os planetas celestiais dos semideuses descritos nos Vedas, onde você vai e encontra tudo de bom, né? É uma grande perfeição entre aspas, você consegue desfrutar dos seus sentidos de uma maneira incrível, como aqui você jamais conseguiria. Os problemas são raríssimos, tudo é extremamente luxurioso, em todos os aspectos que a gente possa colocar luxúria, no sentido de que tudo é muito agradável aos sentidos. Tá? Só que a duração da sua estadia nesses planetas é também determinada pelo seu karma. Você recebe um resultado das atividades piedosas que você fez, né, que você realizou aqui na Terra enquanto estava encarnado, e você vai para esses planetas celestiais com um número X de anos para que você possa viver lá. Terminado esse tempo, você tem que voltar para a Terra para continuar a viver com o seu karma, né? Por quê? Porque encarnação só acaba quando você entra na morada de Deus. Então, esses Smarta Brahmanas, tudo que eles fazem, eles acham que é Bhakti, mas na verdade não é. São atividades devocionais, tá? É aí que entra a complicação. Quando a palavra Bhakti, ela tem dois sentidos diferentes. Aqui você tem a palavra Bhakti utilizada para atividades devocionais, como cantar, ouvir, glorificar o Senhor, lembrar-se, né, do Senhor Supremo, prestar suas reverências, orações, né, peregrinar pelos locais sagrados, pelas cidades sagradas, e etc, etc. Né? São vários, são 64 processos de Bhakti que a gente pode manter, né, seguir. E você tem a palavra Bhakti empregada no sentido estrito, que significa o quê? A Bhakti pura. Tá? Então, todo o esforço de Srila Bhaktivinoda Thakur nesse livro aqui é justamente para separar as duas coisas. Tá? Então, quando nós, né, devotos que seguimos Bhakti pura, utilizamos essa palavra Bhakti, ela tem um outro significado daquele
utilizado pelas pessoas que não são devotos puros, que não seguem a Bhakti pura. Só que no linguajar cotidiano, tudo vira Bhakti. Entende? Então é muito importante esse trabalho que Srila Bhaktivinoda Thakur faz de esmiuçar, né, todos esses conceitos para que você não se confunda quando você ouvir a palavra Bhakti vindo da boca de uma pessoa que de fato não pratica os princípios da Bhakti pura, mas sim dessas Bhaktis todas misturadas que ele vem explicando. Bhakti Abhasa, né, Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, Pratibimba Bhakti Abhasa, Chaya Bhakti Abhasa, e aí vai, né, dentro daquelas todas as divisões, né, interiores. Então é aí que mora o perigo. Então, você simplesmente ouvir a palavra Bhakti ou ver uma atitude, uma ação devocional de alguém, tá, não pode ser considerada necessariamente que aquela pessoa tenha o conceito de Bhakti pura compreendido, introjetado. Tá certo? Então, é por isso que a gente tem que ser armado do Siddhanta. O que é o Siddhanta? O Siddhanta é a conclusão final, né, a respeito de um conceito filosófico. Né? Então tem um verso que diz Siddhanta Bolyachite na Koro Alasa Ihahoite Krishna Lageshu Drida Manasa. Se você não tem Siddhanta, se você não domina o Siddhanta, ou seja, as conclusões filosóficas apropriadas, né, você não consegue focar a tua mente em Krishna de maneira exclusiva, com absorção. E você não vai alcançar o teu objetivo final, que é Krishna, porque você vai ser totalmente desviado no meio do caminho para práticas que são uma mistura, né, de Bhakti. Tá certo? Bom, por outro lado, continuando a ler aqui, por outro lado, o Bhakti é a ação executada com a absorção, né, naqueles sentimentos, né, os quais apenas ajudam a aumentar o quê? A nossa inclinação nata, né, de amar Krishna, e onde o executor dessas ações, né, não tem nenhum outro desejo que não seja este, o que? Amar Krishna e servir a Krishna. A gente leu no primeiro capítulo, nem se o próprio Krishna oferecesse mukti, o devoto puro não aceitaria. Porque ele sabe que mukti não há em mukti não há a possibilidade de você servir a Krishna, né, de maneira amorosa. E agora vem um outro ponto interessante. Apesar de conquistar diversos outros frutos, né, através da prática desta atividade, né, devocional pura, o praticante considera esses frutos como sendo muito insignificantes. Ou seja, quando você tem uma meta que é a meta mais elevada, quando você alcança ela, tudo o que estava antes dela foi também conquistado. Se você tem várias dívidas, né, de R$1.000, né, e você fica tentando conseguir R$1.000 aqui, depois R$1.000 ali, você não consegue pagar essas dívidas de uma vez. Agora, se você ganha R$1 milhão, né, se você busca R$1 milhão e você consegue, todas as suas dívidas serão eliminadas. Então, Bhakti pura, ela concede todos os benefícios, pelo menos quase todos, os benefícios dos outros processos. Só que o devoto já não se importa com isso. O devoto já não se importa com isso. Tá? Seja
desfrute nos planetas celestiais, a possibilidade de ir para lá, seja receber poderes paranormais advindo do yoga, né? Seja conhecimento, né? Seja liberação, seja opulência material, riqueza, fama, adoração, enfim, há uma série de benefícios que vêm junto com a perfeição em Bhakti pura. Mas o devoto, quando chega nesse estágio, ele já não se importa com nada, aliás, ele nunca se importou com nada disso, e ele também não se deixa levar nem seduzir quando essas coisas se apresentam diante dele. Porque há uma grande tentação. Se você não estiver ali muito ancorado na sua prática com os conceitos filosóficos bem definidos dentro da sua mente, você se deixa levar. Com certeza, você se deixa levar. As tentações são grandes, são muito grandes, né? Aí já entra nessa história a associação com um anarta, com um impedimento que nós temos no coração chamado Tarangarangini, que é o quê? É você querer desfrutar dos benefícios oferecidos pelo seu avanço em Bhakti. São as ondas que vêm de benefícios materiais e espirituais, né, como resultado da sua prática espiritual. E se você começa a desfrutar disso achando que agora você merece, né, que isso foi feito para você, aí você vai cair da tua posição conquistada né, através de Bhakti e vai ter que recomeçar. Então, o caminho mais elevado é o caminho mais difícil, é o caminho que tem mais provações. Krishna coloca, né, o maior número de desafios né, no caminho daquele que quer chegar lá no topo. Se você quiser alcançar algo baixo, fácil, tranquilo, sem problemas. Agora, quanto mais alto você quer ir, maior será o desafio, maiores serão as armadilhas. Então não pensem que Krishna ele vai facilitar para você. Só porque você quer o serviço exclusivo dele, que ele não vai te testar. Nada disso. Krishna vai colocar várias armadilhas, vários obstáculos. Vários. Krishna conhece o nosso coração melhor do que a gente. E ele precisa colocar isso para que o devoto, diante dessas situações, né, ou se transforme no sentido de sublimar, né, esses desejos, ou que ele sucumba e tenha que recomeçar. Tá certo? Bom, vamos continuar a ler. Aquelas ações que nutrem essa devoção exclusiva também são consideradas Bhakti. Porque Bhakti apenas é a mãe de Bhakti. O processo de Jnana e Karma jamais serão capazes de produzir Bhakti. Meus queridos devotos íntimos, aqui está Bhaktivinoda Thakur, fala com o leitor, né? Meus queridos devotos íntimos, você não pode satisfazer as pessoas ocupadas em atividades, né, grosseiras, apresentando-lhes, né, diante deles, essa diferença sutil entre Karma Yoga e Bhakti. Apenas, somente quando a fé deles, né, no processo do Karma e Jnana, titubear pelo acúmulo de muitas atividades piedosas, né, e pelo efeito da associação com devotos puros de Bhagavan, serão então capazes de deixar que a semente, né, não desenvolvida, não desabrochada de Bhakti apareça em seus corações na forma de fé, ou Shraddha, que é a primeira manifestação de fé, é a fé tenra, a fé delicada.
ao menos que essa pessoa possua tal fé, né, ninguém, né, poderá compreender a diferença entre Karma Yoga e Bhakti. Então não adianta você querer ficar convencendo. Você pode apresentar uma vez, porque é o nosso dever apresentar a ideia, para ver se a pessoa entende ou não entende. Né? Você pode repetir uma segunda vez, né, até uma terceira vez. Mas, se a pessoa não se sentiu tocada por isso, deixa, não insiste, porque simplesmente essa compreensão dela só vai acontecer quando o processo dela interno permitir. Tá? É isso que Srila Bhaktivinoda Thakur aqui explicou. Quando as atividades piedosas que ela praticar derem fruto, quando, elas conseguirem se associar com devotos puros, de uma forma ou de outra, né, direta ou indiretamente, né, isso tudo vai gerar o quê? Sukriti. É só através do Sukriti que ela terá a capacidade de compreender a verdade. Então a verdade, ela não é transmitida, né, simplesmente pelo uso de palavras. Não adianta você querer ficar falando a verdade para alguém, achando que isso será a causa do entendimento dela. Existem processos mais profundos acontecendo dentro das pessoas que permitem que elas compreendam ou não a verdade. Então é o nosso dever falar a verdade, mas sem aquela ansiedade, né, de querer, né, convencer alguém, de querer, como se diz, catequizar. Né? Não, a gente não tem essa ansiedade. No Vaishnavismo isso não existe. O Vaishnavismo trabalha com o processo do Sukriti, com o processo do Karma, com o processo da misericórdia. Então, especialmente quem prega, né, tem que ter essa compreensão e não pode ter ansiedade, não pode ter afobação, sabe, para poder pregar, desespero para pregar, achando que você vai pegar pessoas a laço. Né? E da mesma forma, os que foram convertidos, né, também têm que ter paciência, né, para esperar que outros sejam convertidos, porque a coisa não passa por um convencimento. Né? A coisa acontece num processo natural, porque não é só a minha vontade de querer converter, é preciso que a pessoa esteja preparada para a conversão. É preciso que ela já tenha desenvolvido em várias vidas uma propensão para isso. Se o Sukriti dela não estiver maduro, não adianta você querer. Né? Então, tudo caminha, né, no seu tempo. Eu já vi o suficiente pregando e me relacionando com tantas pessoas, eu já vi o suficiente para me certificar de que essas palavras de Srila Bhaktivinoda Thakur são verdadeiras. E a coisa vai de maneira mais fluida, né, mais espontânea, né, mais tranquila, mais desprendida, mais desapegada. Né? Não depende só do nosso esforço, como se, né, você não foi lá pregar, você não falou com fulano, você não deu um livro para o fulano, você então perdeu uma oportunidade, isso não existe. Isso não existe. Tá? A gente tem que ter mais tranquilidade, mais calma, e entender que o principal é que nós estejamos praticando. E não ficarmos tão ansiosos em querer que outras pessoas venham. Eu vejo muitos devotos, às vezes, ansiosos, né? Eu quero que mais pessoas venham para a missão, eu quero que mais pessoas venham para poder montar um grupo, para isso, para aquilo. Bom, tem o seu lado positivo, mas eu vejo que muitas vezes isso acaba sendo uma própria demanda pessoal daquele devoto em querer ter pessoas ao lado dele, mais do que de fato ele querer que as pessoas elas venham no momento em que elas
precisam vir como algo que seja benéfico para elas. Então, uma necessidade mais até muitas vezes de quê? De querer fama, né? De querer ter uma espécie de influência, né? Nas outras pessoas, nos devotos mais júniores. A gente vê muito isso, né? Porque o anarta da fama é o anarta mais forte que tem. Tá? Já outros, né, querem ter uma atitude de autoridade, né, sobre as pessoas mais novas. Eles têm esse anarta da autoridade, né, gostam de controlar, gostam de dar ordens. Então a gente vê diferentes motivações, né, dentro dessa meta de expandir a missão, né, espalhar, né, o movimento pelo mundo. Quem está fazendo isso é o próprio Krishna. Né? Quem está fazendo isso é o próprio nosso Gurudeva, são os mestres, são os devotos puros, eles pregam. Nós, pobres almas condicionadas, não temos a capacidade de pregar. Né? Quem é que gera sukriti nas pessoas? É o devoto puro, é Tulasi, é uma Mahaprashada, é o Harikatha de um devoto puro. Isso gera sukriti para as pessoas. Isso faz com que as pessoas se inspirem, né, para praticar. Isso faz com que elas acelerem o processo delas na prática. Então não é o nosso blá blá blá, né, não é nada disso. E eu vejo que devotos às vezes acabam perdendo a oportunidade de ficar quietos ou de simplesmente manter uma boa relação, uma relação saudável, amistosa com pessoas que podem no futuro ser até, quem sabe, né, algum, como se diz, algum apoiador indireto, mas elas ficam simplesmente queimadas por conta de um comportamento fanático, né, e muitas vezes infantil de alguns devotos. E eu não gosto disso, assim, eu tenho uma aversão a isso, né? Então, uma vez, só para dar um exemplo, né, eu estava dando uma palestra em Caxias do Sul e estava já quase no final da palestra. Era uma palestra aberta ao público sobre algum tema que não era especificamente Bhakti pura, no sentido, né? E daí uma mãe e uma filha se levantaram e já estavam caminhando para sair, e lá do fundo, uma devota antiga, né? Nem sei o nome, uma devota antiga, já de uma certa idade, com muita experiência, né? E gritou com essas duas moças: não, mas como que vocês vão sair? Vocês não podem sair no meio, né? Volta, senta, continua ouvindo o Harikatha do Maharaj, né? E imagina, na hora eu vendo aquela cena, eu tive que interferir. E eu falei para as duas moças, falei: de maneira nenhuma. Se vocês precisam sair, vocês fiquem à vontade. Elas falavam: a gente tem hora, a gente precisa ir, já ficamos até mais do que a gente pôde, mas agradecemos muito, ficamos muito satisfeitas, mas a gente precisa ir realmente, vocês nos perdoem. Eu falei: você não precisa pedir desculpa por nada. Você tem o direito, né, de entrar e sair quando você bem quiser, gostando ou não da palestra. Né? E delicadamente pedir que aquela devota, por favor, não se manifestasse dessa maneira. Né? Que eu não gostaria de constranger ninguém ali em nome, né, em nome de um benefício espiritual maior que, né, aquela pessoa não está pronta para receber. Então não adianta você querer forçar. E aí você acaba o quê? Queimando aquela pessoa. Aquela pessoa vai pensar: poxa, esses Hare Krishnas, esses Vaishnavas, eles são, né, assim, inconvenientes, né? Eles não têm o quê? Consideração, né? Não tem o mínimo de bom senso. Então, como é que a gente quer expandir uma missão, né, e ser reconhecidos na sociedade e ser respeitados se a gente não consegue nem, né, tratar as pessoas com mínimo de educação? Mínimo de educação. Ah, mas isso é em nome de um benefício maior para ela. Mas
Isso está só na sua cabeça. Isso não está na cabeça dela. Você não pode querer impor isso a ela. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Isso é uma coisa que para mim é tão básica, tão simples, que eu não sei nem por que eu ainda preciso ficar explicando. Mas é porque tem gente que se comporta dessa maneira. Então, se você está ouvindo essa aula, está ouvindo essa instrução, reflete sobre isso. Tá? Reflete sobre isso e seja humilde, né? Procure entender que as coisas a realidade não muda tão rápido. O que dizer de mim, né? Um réis mortal, né? Que estou ali tentando, né? Transmitir um pouco daquilo que eu aprendi, né? Como eu posso, né? Querer achar, ou como alguém, né? Pode querer achar que me ouvir, né? Poderá transformar o coração de todos que estão ali presentes naquela sala, se nem o meu Gurudeva conseguiu fazer isso, se nem todos os nossos mestres conseguiram fazer isso. Então, já conhecendo o coração das almas condicionadas, devemos ter compaixão, e compaixão significa ter tolerância, aceitar o momento do outro, entender o momento do outro, deixar que o outro possa se levantar e sair, possa discordar, possa não gostar. E isso é ótimo. Isso é ótimo. Agora, o que ela não pode achar é que nós somos intolerantes, é que nós somos fanáticos, porque isso coloca tudo a perder. Isso afasta ela por mais uma vida de no futuro poder novamente ter contato conosco e quem sabe fazer o mais sukriti. Tá? Então, o movimento de Mahaprabhu é um movimento de amor, é um movimento de compaixão, é um movimento de inclusão, é um movimento universal, é um movimento que compreende a natureza das pessoas. Olha quanto conhecimento nós recebemos para entender a mente das pessoas, o coração, a alma das pessoas, e ainda assim nos comportamos como alguém que simplesmente parece que foi para a guerra. Né? Então, é necessário maturidade, é necessário tranquilidade, né, para que nós não fiquemos mal vistos. Né? E ser mal visto numa sociedade que já tem vários preconceitos, isso simplesmente te isola. Isso te isola. Então nós não podemos, né, os devotos não podem, os pregadores não podem agir, né, dessa maneira. Tá? Fica aqui o meu apelo, até um desabafo. Né? Eu quase não falo sobre esses temas, mas hoje isso veio à tona e achei importante, né, da gente estar aqui frisando e reforçando. Ok? Bom, vamos então dar sequência aqui. Devemos entender que se alguém pensa que Bhakti é simplesmente outra forma de karma, então não será capaz de desfrutar dos sentimentos transcendentais da devoção exclusiva dentro de seu coração. A diferença entre o amargo e o doce pode ser distinguida apenas provando-os, não simplesmente pensando sobre eles, né? Racionalizando. Após prová-los, né, fica muito mais fácil de considerar, né, e determinar qual dos dois é superior. Então, aqueles que estão inclinados, né, na direção de Karma Yoga, às vezes dançam, às vezes tremem o corpo, às vezes derramam lágrimas enquanto cantam os santos nomes. Mas tudo isso é apenas um reflexo de Bhakti, não Shuddha Bhakti. Este é o resultado da sua boa fortuna, né, da boa fortuna delas, né, de vidas passadas, né, por terem se associado com algum devoto, assim como descrito nos versos citados anteriormente na página 34.
né, como Daivat Sad Bhakta Sangena. Né? Os tremores, né, e as lágrimas deles são apenas sintomas produzidos por um prazer dos sentidos, e devem ser considerados como simplesmente um reflexo, ou pratibimba. Neste momento, nesses momentos em que eles estão manifestando esses sintomas, eles podem estar ou imersos em pensamentos dos planetas celestiais, ou então absortos, né, num oceano imaginário de prazer, possivelmente oriundo da liberação impessoal. Então, isso é Pratibimba Bhakti Abhasa. Ok? Agora vamos para o terceiro tipo. A gente leu o segundo tipo de Pratibimba Bhakti Abhasa, que eu vou só repetir aqui o nome, que é Bahirmukha Karma Vritta Bhakti Abhasa, relacionada com o karma. Né? Agora o terceiro, que se chama Viparita Vastu Bhakti Buddhi Janita Bhakti Abhasa. Esse nome é bem longo. Não precisa se preocupar em querer decorar isso, tá? Não é importante que você decore tudo isso, de maneira nenhuma. O importante é você conhecer o que é a Bhakti pura. Entenda que isso aqui é um tratado científico. Isso aqui é um tratado científico para respaldo, né, filosófico, quando houver dúvidas, quando houver enfim, debates, polêmicas, né? Quando você quiser tirar a coisa limpo, tá? Mas o mais importante é você entender qual é o conceito da Bhakti pura. Isso já te protege de maneira suficiente, tá? Você entender o que é Bhakti te faz automaticamente negar aquilo que não é Bhakti, entende? Então você não precisa ser versado em tudo que não seja Bhakti para entender o que é Bhakti, tá? Então são duas coisas totalmente diferentes. Aqui nós estamos analisando para que nós tenhamos o contato, né? E saibamos que certas coisas existem e que isso fique impresso no nosso coração como uma resposta, como uma comprovação de que nós agora temos mais certeza, né, de que queremos seguir o caminho da Bhakti pura. E aí nós vamos focar especificamente no que é Bhakti pura, correto? Então, não se preocupem com esses nomes, com esses termos. Não é necessário de maneira alguma que você decore, memorize, né, ou até mesmo compreenda-os totalmente. Tá? Eu sei que é difícil para muita gente. Tá? Isso daqui é um tratado que vai servir como um norte. Quando houver alguma dúvida, a gente vem em consulta. Entende? Essa que é a importância de você ter esses livros. Tá bom? E depois você vai fundo no que é de fato a Bhakti pura. Certo? Bom, atualmente podemos facilmente apontar o que seja Viparita Vastu Bhakti Buddhi Janita Bhakti Abhasa, que é produzida pela visualização de Bhakti em atividades que estão, de fato, opostas à Bhakti pura, nas quais prevalece, né, a adoração, né, chamada de Panchopasana, e também de Ishvara Pranidhana, né, a concentração, né, sobre a superalma dentro do processo do Ashtanga Yoga. Né? Quem já praticou Ashtanga Yoga sabe que tem uma parte, um estágio, né, que se chama Ishvara Pranidhana. Tá? E o Panchopasana agora vai ser explicado, que é a adoração de 5 personalidades. Tá? São aqueles que consideram que existem 5 sampradayas, ou 5 linhas de adoração. A Shaiva, adoradores de Shiva; Shakta, adoradores de Durga; Ganapatya, adoradores de Ganesha;
Saura, adoradores de Surya, e Vaishnava, adoradores de Vishnu. Todos esses 5 seguidores, na verdade, eles são impersonalistas. Aqui, a linha Vaishnava mencionada não é a linha Vaishnava que segue os princípios genuínos de Bhakti pura. As 4 sampradayas Vaishnavas genuínas não estão incluídas dentro desse Vaishnava Panchopasana, tá? Mencionado acima. Então, de maneira simples, quem segue o Panchopasana são pessoas que vão fazer adoração de Shiva, de Durga, de Ganesha, de Suryadeva, que é o Sol, e de Vishnu. Tá? Esse Vishnu é o Vishnu normal, de 4 braços. Só que a adoração que eles fazem é para conseguir o quê? Liberação impessoal. Tá? Não é para servir, né, eternamente no processo de Bhakti puro, o Senhor Vishnu. Tá? Bom, as 4 sampradayas Vaishnavas genuínas, né, elas são lideradas por Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami e Nimbaditya, tá? Que são os líderes das 4 sampradayas, que é Shri Sampradaya, Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya e Chatusha Sampradaya. Então tem um verso, né, do Padma Purana que descreve claramente que existem essas 4 sampradayas Vaishnavas, tá? E se você quiser fazer bhajan do Senhor Supremo dentro da linha de Bhakti pura, você precisa ser iniciado em uma delas. Qualquer outra sampradaya que se diga Vaishnava, mas que não seja uma dessas 4, ela não vai praticar Bhakti pura. Ela vai estar o quê? Misturada com o impersonalismo. Tá? Vaishnavas que pertencem ao Panchopasana, né, são basicamente impersonalistas, não são devotos puros. Todos os Panchopasakas, né, ou seja, praticantes do Panchopasana, acreditam que as deidades, né, dessas 4 deidades adoradas, ou seja, a Murti, quando a gente fala que é a imagem, né, a deidade na forma física, visual, a estátua, vamos dizer assim, entre aspas, né, dessas 5 deidades adoradas, né, elas são, na verdade, imaginárias. Imaginárias no sentido de que eles acreditam que o Brahman, né, o aspecto impessoal, sem forma, sem qualidades, é a realidade última, e que esse Brahman, ele se manifesta como essas outras 5 formas, mas essas 5 formas não são as formas eternas da verdade suprema. Entende? Por isso eles adoram essas formas, mas apenas como atividade temporária, e não como sendo elas um objeto eterno em si mesmos. Tá? Em si mesmas. Então, de acordo com este conceito, né, quando a adoração deles alcança a perfeição, eles acabam o quê? Se fundindo no Brahman pessoal. E a devoção que eles ofereciam, né, a essas imagens, né, que eles consideram como sendo o Senhor Supremo, na verdade não é eterna. Tá? Então, são atividades temporárias. Eles acreditam que essas formas elas só existem no mundo material. É uma forma do Brahman se comunicar com as pessoas, então ele assume essas formas, mas na verdade o aspecto, né, eterno da verdade é Brahman, né, sem forma, sem características, sem ações. Tá? Isso é o que eles pensam.
Não se pode alcançar devoção exclusiva enquanto se acredita que aquilo que se assemelha à devoção seja devoção de fato, né? Seja a Bhakti real. Se os sintomas de Bhakti, como tremores, né, lágrimas, são detectados nos praticantes desse tipo de Bhakti Abhasa, isso deve ser considerado como um sintoma produzido por um prazer sensual, né, e por um mero reflexo dos sintomas genuínos de Bhakti. Assim como os Panchopasakas manifestam, né, sintomas semelhantes à devoção em relação às suas deidades imaginárias, né, de semideuses, né, os yogis também apresentam tremores e lágrimas, né, com relação à sua deidade imaginária da superalma. Então aqui ele está colocando, lembra sempre, os que adoram as 5 personalidades e também os yogis que seguem Ishvara Pranidhana. Então o yogi que está ali meditando no Paramatma, que é o Ishvara deles, ele também pode manifestar lágrimas, tremores. Só que Paramatma, a gente já viu, né, a gente já estudou, que Paramatma ele não é eterno. Está logo no comecinho aqui desse livro, se não me engano. Eu posso estar fazendo confusão, mas no primeiro capítulo a gente leu sobre tomar cuidado com Paramatma. É que Paramatma ele só existe no mundo material, ele não tem uma realidade eterna. Né? Não existe Paramatma em Goloka Vrindavana, em Vaikuntha, né? Lá no Brahman. Não existe Paramatma. Paramatma ele é o quê? Uma expansão de Krishna no mundo material. Tá? Então, por mais que Paramatma possa produzir uma bem-aventurança, ela é apenas um reflexo da bem-aventurança original que está em Krishna. Ok? Esses então são exemplos de Pratibhimba Bhakti Abhasa. O conceito é que Pratibhimba Bhakti Abhasa, a ideia de que Pratibhimba Bhakti Abhasa irá gradativamente desenvolver e se transformar na devoção pura é totalmente falso. Por quê? Ao rejeitar a meditação impessoal e os benefícios das atividades fruitivas, né, a existência desta semelhança à devoção, ela desaparece completamente. Não há ali, então, não permanece nenhuma possibilidade, né, daqueles que praticam Pratibhimba Bhakti Abhasa, né, serem de fato beneficiados por aquela prática, ao menos que eles purifiquem suas consciências completamente, desde a raiz. Impersonalistas, como os 4 Kumaras, né, e até mesmo o mais elevado dos Gyanis, Shukadeva Goswami, né, puderam apenas começar suas vidas novas, né, e exaltadas quando eles renunciaram completamente às suas fés anteriores e aceitaram o que? O caminho da Bhakti pura. Então, pela força, né, da sua nova e exaltada vida, eles alcançaram então o status de acharyas, né, ou seja, de mestres autorizados na linha de Bhakti pura. Então aqui ele deu 2 exemplos, os 4 Kumaras, que são os 4 irmãos que aparentam ser meninos de 5 anos de idade, apesar de já terem uma idade muito mais avançada, são os filhos do Senhor Brahma. Eles eram impersonalistas, mas
Um belo dia, sentiram o aroma, né, da tulasi perfumada com açafrão que havia sido oferecido nos pés de lótus do Senhor Narayana. E simplesmente aquele aroma que veio dos pés de lótus do Senhor despertou o Bhakti no coração deles. Porque Bhakti já está latente no coração de cada entidade viva. Ela precisa o quê? De estímulos para sair. Da mesma forma, Shukadeva Goswami, o famoso narrador do Bhagavatam, que falou para Parikshit Maharaj durante 7 dias o chamado Bhagavatam, que é um dos devotos, né, exaltados que nós temos, nosso Guru Parampara, também no começo da sua vida manifestou essa prática do impersonalismo. Tá? Claro que tudo isso são passatempos, né? Não tomem isso como sendo algo real. Eles não são almas condicionadas como nós, que de fato passamos por esses estágios pela nossa ignorância. Não, eles não têm ignorância. No caso deles é um passatempo para servir de exemplo para as pessoas, mostrando que é possível você migrar de um processo do impersonalismo para o processo de Bhakti pura. Tá certo? Bom, ainda sobre Pratibimba Bhakti-avasa, Srila Rupa Goswami diz no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.3.42, um verso aqui, que eu não vou ler que está bem grande, mas que a tradução é: como é possível para o mais raro Bhagavat Rati, ou seja, emoções estáticas por Bhagavan, por Deus, aparecerem no estágio de Bhava, que aparecem, no estágio de Bhava, aparecerem no coração daqueles que ainda têm desejos materiais, né, pela gratificação dos sentidos e pela liberação impessoal. Quando este Rati, ele na verdade está sendo buscado, né, por almas liberadas, que renunciaram completamente todas as variedades de desejos materiais, né, e que não é, ainda assim, né, facilmente concedida por Krishna para aqueles que se ocupam no bhajana exclusivo. É uma pergunta longa, uma frase longa, mas quer dizer o seguinte: como é possível aparecer no coração de pessoas que não praticam a Bhakti pura sintomas estáticos originais, né, autênticos, se isso aparece com muita raridade no coração daqueles que de fato praticam essa Bhakti exclusiva? Então é imperativo aqui mencionar que aqueles que consideram, né, o prazer oriundo da associação ilícita com mulheres ou com intoxicantes, né, como sendo amor divino, eles são, na verdade, poluidores, né, e eles estão eles mesmos poluídos, contaminados, e acabam assim por poluir os demais. Tá? Então, em nome de Bhakti, existem muitas aberrações que vocês nem imaginam, né? Então, é preciso estarmos totalmente munidos, né, do conhecimento adequado para não impedir que essas aberrações se manifestem de dentro de nós, porque elas vão aparecer. Uma vez, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj ele perguntou de onde surgiram os sarrajias. Sarrajias são aqueles que fazem essa imitação, né, desses sentimentos originais, né, pessoas que se mostram estar numa plataforma muito elevada, choram, tremem, rolam pelo chão, mas nos bastidores, né, fazem todo tipo de coisas, né, proibidas para um devoto puro. E ele perguntou, então, como surge, né, de onde surgem os sarrajias? De onde surgiram os sarrajias? Que formaram várias sampradayas
não autorizadas, né, pela Índia. E a resposta ninguém sabia dar. E ele falou, surgiu do próprio movimento da Gaudia. Surgiu de devotos que estavam na associação correta, que estavam praticando, que estavam tentando seguir os passos de Mahaprabhu e dos Goswamis, só que no meio do caminho, por influência dos seus anartas, das suas falsas concepções, se deixaram levar e foram criando, né, ramificações da prática original. Por quê? Porque não tiveram uma orientação adequada. E não precisa ir muito longe, não. Dentro da ISKCON nós temos devotos que se desviam. Dentro da missão do meu Gurudeva nós temos devotos que se desviam. E assim eles vão criando. Por quê? Porque não estão aprendendo e estudando da maneira correta. Às vezes muitos devotos eles relutam em estudar, achando que Bhakti é simplesmente uma expressão espontânea de amor por Krishna. Né? Vamos tomar prachada, ouvir, né, cantar, dançar, ouvir passatempos. Eu quero ouvir Lila. Eu quero ouvir passatempos, né, de Radha e Krishna. Eu não quero esse negócio de ficar estudando filosofia, não tenho muita cabeça para isso. São os candidatos perfeitos para virar um sarragia, um imitador. A alma condicionada ela não tem o discernimento natural, espontâneo, de saber o que é certo e o que é errado. Ele não tem isso. Então, ele precisa estudar, né, constantemente, ele precisa estar se cercando com o Siddhanta correto, para que ele evite, né, que esses desvios ocorram. E vai surgir de dentro. Vai surgir de dentro de você tudo isso. Tá? Então, é muito importante que levem esse estudo aqui do Bhakti Viveka a sério, até o final. Correto? Então, a gente vai encerrar aqui hoje e depois damos sequência, então, à explicação do que é Chaya Bhakti Abhasa. Bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvasya kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.